Nesta série de aulas, estamos resolvendo os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os problemas do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.1, 4 maneiras de representar uma função. 15 a 18. Determine se a curva é um gráfico de uma função de x. Se o for, determine o domínio e a imagem da função. Número 15. Como já dissemos antes, y será a função de x se cada valor de x dentro do domínio corresponder a apenas um valor de y. Observando a figura, é fácil identificar situações nas quais, para determinado valor de x, temos mais de um ponto sobre a curva, ou seja, mais de um valor de y, correspondente a este mesmo valor de x. No exemplo mostrado, existem 3 valores de y sobre a curva para o valor de x escolhido. Então, y não é uma função de x. Número 16. Ao contrário do exercício anterior, neste, para cada valor de x no domínio da função, existe apenas um valor de y sobre o gráfico. Então, podemos dizer que y é uma função de x. O domínio é o conjunto formado pelos valores de x para os quais a função está definida. O gráfico mostra que isso acontece para x no intervalo entre -2 e 2. Então, o domínio da função é o conjunto D igual a -2, menor que x, menor que 2, ou na notação de intervalo, como é mostrado. Quando a função é contínua, como o caso deste exercício, a imagem ou contradomínio é o intervalo entre os valores máximo e mínimo da função no domínio. Neste caso, o valor mínimo é -1 e o valor máximo é 2. Então, a imagem da função é o conjunto I igual a de -1 menor que y menor que 2, que é mostrado de duas formas diferentes. 17. Mesmo com um ponto de descontinuidade no gráfico, para todo valor de x do domínio, temos apenas um valor de y no gráfico. Então, podemos dizer que y é a função de x. Pode parecer que em x igual a -2 a função tem 2 valores de y, mas isso não é verdade. Para este valor de x, o y é igual a -1, representado pela bolinha cheia. Perceba que ela está bem definida no intervalo entre x igual a -3 e x igual a 2. Então, o domínio dessa função é o conjunto D igual a -3 menor que x menor que 2, ou na notação de intervalo. Como a função é descontínua, a imagem será formada pela união de 2 intervalos, excluindo um intervalo de descontinuidade. Então, o conjunto imagem vai ser o intervalo de -3 até -2, união com o intervalo de -1 até 3. Número 18. Neste caso, existem diversos valores de x para os quais temos diversos valores de y, como também infinitos valores. Para x igual a -1, por exemplo, todo esse segmento de reta vertical aí é o y para este valor de x. Então, não podemos dizer que essa função. Então, y não é uma função de x.